Fala pessoal, estamos aqui no nosso quinto episódio do nosso Una Conecta, o nosso podcast aqui do setor florestal. Estou aqui com meu amigo Edmar Scarpinati e hoje recebemos uma pessoa muito especial, uma referência em nutrição e solos florestais aqui, o Ronaldo Luiz Valls Arruda Silveira, conhecido como Ronaldo da RR. Prazer, Ronaldo, estar aqui com você e espero que a gente possa bater um papo aí sobre mini jardim, sobre adubação e nutrição. Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter, aceito esse convite da Una Conecta. O nosso objetivo é levar, para o setor florestal, entrevistando, as pessoas de referência. E você, como todos nós sabemos, o setor conhece, talvez a principal referência como consultoria no setor florestal, não só para o Brasil, mas em toda a América do Sul. Então, assim, muito obrigado pelo convite, pelo ter aceito o nosso convite. E começando, Ronaldo, queria, né, além de te agradecer, que você se apresentasse, né? Quem é o Ronaldo como consultor florestal? Gostaria de agradecer à UNA pela oportunidade de estar aqui. É, é gratificante poder falar um pouquinho para o setor, né? Através do UNA Connect aí, que vocês criaram aí o podcast. Eu formei na Exalc em 93, passei pelo IPF, fiz mestrado, fiz doutorado. Eu gosto de falar bastante nesse assunto. Fiz doutorado com o professor Ritz Malavolta. Fui o último orientado dele no programa de pós-graduação dos solos. Eu terminei o doutorado em 2000 e em 2008 o professor Malavolta, que é uma lenda praticamente da nutrição no mundo, acabou falecendo. Então eu tive a honra aí de fazer com o professor Malavolta. Trabalhei no IPF de 93 até 2001. Trabalhei no programa temático Clonal, junto com o professor Natal e o saudoso Edson Namita. E nesse período todo, depois eu criei a RR. Vem dos dois R, um R já não está mais junto com a gente, já foi, que é o Ronaldão, meu pai. Uhum. E aí nós começamos a RR. A RR ela é de 97. Então, ano que vem, ela termina esse ano com 28, vai para 29, estamos chegando próximo dos 30 anos. E temos feito vários trabalhos. No IPF, inclusive, nós fomos, eu e o Edson Namita, na época, né, junto com o IPF, com o professor Natal, nós desenvolvemos o mini jardim clonal em areia, que é hoje usado, e a gente começou essa assessoria nossa e tivemos a oportunidade, praticamente, eu falo, de ter viajado o mundo, né? Tivemos na China, Colômbia, México, em vários países aí, levando a tecnologia na época que foi uma virada, né? Na propagação vegetativa do eucalipto, né, Edmar? E Uhum. hoje nós estamos aí, nós temos uma equipe com 12 profissionais, né? E temos feito aí bastante trabalho aí na área de nutrição, manejo, viveiro, né? Tem o Alan, o Claudinho, o Felipe, Larissa, Júlio. Tá chegando mais um agora em janeiro também, que é o Gustavo, que veio da Bracel. E então nós estamos aí tocando a bola, né? Tentando trazer alguns resultados interessantes, promissores aí para o setor florestal. Ô, Ronaldo, mas aproveitando esse gancho, pô, seu pai foi professor saudoso professor Ronaldo, da Exalc, e, obviamente, a formação que você tem, tudo indicava uma carreira acadêmica. O porquê o Ronaldo partiu para a consultoria florestal? O que te motivou a ser um consultor florestal? Primeiro que, assim, além de consultor, eu acho que o Ronaldo tem uma visão muito de pesquisa, né? Que eu falo para vocês que a RR, além de fazer consultoria, faz pesquisa. Hoje nós temos cadastrado em andamento uns 160, 170 experimentos de nutrição. Só para você ter uma noção, nós instalamos no último ano aí mais ou menos 20 experimentos com a parte de microbiológico. Então a RR, apesar de ser uma empresa de consultoria, ela tem muito na veia a parte de pesquisa, que foi essa criação, né? Meu pai foi pesquisador, a minha irmã é professora na Unesp em Botucatu, os meus tios foram agrônomos formados na Exalc, a família inteira veio para a área de pesquisa. Então sempre a gente foi muito curioso. Só que quando eu vi na universidade, as coisas são mais lentas, né? E eu sou um pouquinho acelerado, né, Edmar? Sim. Eu sou um pouco acelerado e, assim, e mais prático. Uhum. Então, esses dias eu estava conversando com uma outra pessoa, ele falou, Ronaldo, o que faz a diferença um pouco da assessoria da RR é a revisão prática, né? Então, assim, a gente conciliou um pouco da pesquisa, da teoria e muita praticidade mesmo no campo, né? Porque às vezes as coisas funcionam um pouquinho na pesquisa, na ciência, mas a hora que você chega no campo para adequar, precisa de prática.
Eu acho que agilidade e praticidade. Se você falar, por que foi para consultoria? Por ser mais ágil e mais prático em relação à vida acadêmica, né? É isso. Ronaldo, você falou sobre mini jardim em areia. Poderia contar se foi uma visão, uma observação, como que foi essa ideia de montar o mini jardim em areia, como que era na época, um pouquinho como que foi essa inovação tecnológica no setor na época, né? Nessa época, era 1996, 96, vamos fazer 30 anos o ano que vem, o pessoal estava fazendo no mini jardim clonal virtual, que era o Nutubete. Então, e ficava ali 3, 4 meses, mas a cepa não ia, porque o sistema radicular no tubete, ele era confinado ali. Daí ele descia e tinha o problema da salinidade, porque uma região de muita evapotranspiração, a solução nutritiva subia, só que não tinha água de cima para baixo. Uhum. Então ela não voltava, ela subia e começava a acumular sal em cima. Então o jardim durava 5, 6 meses, e começa a morrer, secar, dar deficiência, é muito difícil o manejo. Aí, nesse período todo, eu fui numa empresa que chamava Estufatec, aqui de um pessoal que era amigo meu, e eles estavam produzindo alface em sistema hidropônico. E daí nós fomos montar um experimento na Exalc. Nós montamos lã de rocha, nós colocamos hidroponia, né, por imersão, por fluxo. Nós colocamos areia. A lã de rocha deu um resultado maravilhoso. Fizemos colchões também, depois na Votorantim, celulose e papel, com a Celina. O Edmar acompanhou muito essa fase. O Edmar também trabalhou na antiga Ripasa, no viveiro da Ripasa. Foi uma fase ali inicial, 96, 97. E nós chegamos que a areia dava o melhor resultado e era muito mais barato. Então, o lã de rocha era muito bom, né? Muito bom. E aquela espuma fenólica também, muito Também bom. muito boa. Mas só que o custo era, lembro na época que era mais fácil fazer botar granito do que usar, a minha referência era essa, do que usar Areia. a espuma fenólica. Fenólica. Só que assim, os resultados foram para areia e a facilidade de manejo, porque não tem CTC, não tem carga, o nutriente fica o tempo inteiro disponível, então você teria menos influência. E uma outra coisa que a gente ajustou na época, não que substrato não dê certo, eu já estou vendo alguém fazer com substrato, dá certo. Só que o manejo tem que ser mais rígido, porque acumula mais sal, dá mais encharcamento, tem a mineralização e decomposição. Uma areia vai durar, você vai lavar e tal, mas ela vai durar anos. E o substrato vai começar a degradar. Perfeito. Então o substrato vai ter uma vida Tem a útil, ou ele vai começar a decomposição do decompor, substrato, degradar, assim, decompor. É. E vai ter coisa. Então, eu acho que a areia, não que você não possa fazer mini jardim clonal em outros substratos. Digamos. Perfeito. Só que a areia, eu acho que ela é mais estável e mais fácil de manejar do que os outros, tá? Maravilha. E só para complementar, quando você falou sobre hidroponia, você chegou a testar alguma coisa, viu alguma coisa lá sobre alguns estudos sobre mini jardim hidropônico? Tem alguma novidade ou algo que na areia vai melhor mesmo? Não, chegamos a testar e para algumas espécies foi muito difícil, tá? Tanto é que na época a Cenibra montou um hidroponia e voltou para areia, pelo que eu sei, né? Voltou para areia na época. A gente teve muito problema em algumas empresas chilenas na época. E a gente fez alguns testes, muita deficiência de ferro. Porque é um ambiente extremamente anaeróbico e começa a ter problema de ferro. Então, tem que ter uma oxigenação muito boa do sistema. E só pela movimentação não consegue, né? Talvez por ser tubete, teria que testar uma outra forma, não sei. Mas o tubete fecha muito e depois chega uma hora que o tubete enraiza muito e a solução fica mais difícil de subir. Além disso, teria que ser hidroponia por raiz sem substrato. Só que daí você teria que já tirar a estaquinha logo no início e já colocar a estaca só com a raiz. A gente fez alguns testes, são bons os resultados, mas é muito difícil manejar, né? Você pega qualquer mudança, se tiver um desajuste em termos de time para você fazer uma irrigação, a raiz, estou falando daí raiz nua, tá? Com a raiz nua na solução e com oxigenação. Se você injetar oxigênio numa solução nutritiva, você faz numa garrafa. Você faz qualquer muda, qualquer planta. Só que aí, se você faltar água um período, você tem, tipo assim, se você der um pane, qualquer coisa, é muito instável. Não que você não possa fazer. Alguns experimentos não dão resultado, mas na prática, para passar isso daí para o operacional é muito difícil. Mas você consegue produzir solução nutritiva, aerada e a planta.
sem problema nenhum. Perfeito. Ô, Ronaldo, e nessa linha, né, para a gente ir para o assunto florestal, né, mas como você disse, poxa, você começou o seu trabalho lá, né, a RR, e foi muito relevante. Nesse período de clonagem, né, intensiva, que o setor florestal estava saindo de sementes, né, semente para clonagem. A gente pode falar que de 99 para cá, foi 99, né, Ronaldo? É. Você começou para cá. A hidroponia na areia, né, podemos chamar aqui dessa forma, talvez, né, uma hidroponia na areia, né. Hoje continua sendo a melhor tecnologia para a clonagem do eucalipto. A gente pode afirmar dessa forma? E aí vem uma segunda questão. Você acha que a gente tem algum avanço ainda na hidroponia de areia? O que precisaria? Precisaria talvez de uma nutrição mais ajustada para clone? Você vê que isso é um caminho ou isso não é relevante para a gente melhorar o enraizamento de alguns materiais genéticos que tem, por exemplo, corímbia, né? Você vê a nutrição, por exemplo. Primeiro, não são duas perguntas em uma, né? Se a hidroponia na areia ainda é a melhor tecnologia, continua sendo, né? O que a nutrição pode contribuir a avançar para melhorar o enraizamento de algumas espécies aí mais complexas? Primeiro ponto que eu acho que sim, que é a tecnologia mais apropriada por enquanto, ainda que a gente conhece é ela. O segundo ponto, eu acho que valeria a pena ter soluções mais específicas para alguns grupos, tá? Dentro de clones de urofila, eu não acho que isso não seria válido. Mas, por exemplo, clones de corímbia ou algum clone muito diferente, alguns híbridos, camaldulenses, pelita, urofila, uns tricross, alguma coisa nessa linha, eu acho que uma nutrição seria importante. Só que assim, se eu tivesse que falar hoje, em termos de nutrição no enraizamento, é 30%, tá? Do processo. Os outros 70%, sim, vamos falar, 30%, eu acho que genética é. Eu vou até ser menos, tá? Na nutrição, acho que é uns 20%. A genética é uns Manejo de 50, casa, 60? o manejo genética uns 50% e manejo de casa O uns restante. 30%. Então, eu acho que a nutrição, manejo de casa, assim, manejo do ambiente, né? Do enraizamento, temperatura, umidade, não ter excesso de água, toda essa linha é muito mais relevante do que a nutrição. Não que não vá ter ajuste na nutrição. Agora, e a genética? A genética, todo esse tempo que a gente trabalhou, a genética realmente é metade ou até mais do sucesso de você enraizar um material. Agora, uma outra coisa que eu acho que valeria a pena começar a estudar, a gente fez alguns trabalhos agora, mas são a parte de microbiológicos. Cara, faltando isso, né? Dentro do viveiro, trazer isso para o viveiro. Então, a gente fez alguns trabalhos aplicando tricoderma, a gente viu que o tricoderma reduz o ídio, tá? A gente fez alguns trabalhos com Bacillus aryabhatae, Bacillus amyloliquefaciens, né? Então, assim, essa linha é um pouco obscura. Isso daí poderia dar mais vida à areia, você tendo uma parte biológica. E, com certeza, talvez... Porque esses micro-organismos, muitos deles produzem hormônios, tá? São fontes de hormônios. Então, você tem alguns deles que são fontes de ácido lindolacético, citocinina, regulador, vegetais. Então, o uso desses biológicos pode ajudar no enraizamento. Claro, não tem pesquisa, tá? A gente começou a fazer algumas pesquisas agora, temos aí algumas empresas fazendo o trabalho conosco, e eu acho que é a grande sacada do Seria uma futuro. nova etapa no processo, né? Eu acho que a nova etapa na nutrição mineral, ela hoje, ela é 90% química e 10% biológico. E eu acho que ela vai mudar daqui para frente. O biológico vai assumir uma importância. Seja como mineralizador de solo, seja como proteger na raiz, formando um filme em volta da raiz, aumentando uma resistência ao déficit hídrico, aumentando, tipo assim, você lembra já das micorrizas, aumentando a extração de fósforo, aumentando a superfície ali dos pelos radiculares para que eles tenham uma maior absorção. Então, é um mundo, cara, que pouca. Eu sei que a agricultura avançou um pouco mais, mas é um mundo que vai
Crescer. vai crescer. Vai crescer. Então, dentro de nutrição, a parte química, tem a química física e a biológica. A química, eu acho que a gente já está nos 80%. E a A biológica? gente já avançou bastante na química. E a né, biológica nós temos 10%. Ronaldo? Então, concordo. 10% falta avançar. Não Concordo. estou falando assim, claro, faltam muitos Sim, estudos. sim, falta muito Então, estudo. assim, nós estamos muito mais para avanços na parte do bioinsumos aí, na nutrição, do que na química, tá? Maravilha. Maravilha. E aí, Ronaldo, agora saindo um pouquinho, né, do jardim clonal, né, da produção de mudas, que foi onde a RR, né, começou a aparecer para o mercado e fazer trabalhos consistentes, relevantes. E vamos agora para o setor florestal, vamos para a floresta. Quando você começou, Ronaldo, lógico, eu não tenho esse número aqui de cabeça, mas eu vou imaginar, eu vou imaginar que de 99 para cá o setor florestal duplicou. Hoje nós estamos seguramente aí com 10 milhões de hectares de eucalipto plantado, né? Esses números estão um pouquinho divergentes, tal, mas a gente está praticamente cravando os 10 milhões de hectares de eucalipto. Ou seja, de lá para cá praticamente dobrou, né? De 99 para cá, a área plantada. O que você acha? Qual é o principal desafio daqui para frente do nosso setor com esse crescimento? Nós temos ainda solos em locais, em regiões que floresta vai crescer, ou você acredita que cada vez mais o setor, para poder crescer, nós vamos ter que usar as áreas mais marginais, mais pobres, né? E com problemas derivados aí ambientais. Qual que é a sua visão, pela experiência, né? Pela gama de empresas que você dá consultoria praticamente no Brasil todo? Como é que você vê esse crescimento do setor florestal daqui para frente e qual é o principal problema do setor? O principal problema do setor passa a ser quando a gente tem competição com culturas agrícolas. Quer dizer, se melhorar o preço de soja, milho, aí a gente começa a sofrer mais, porque aí a soja e o milho, eles avançam no solo médio, tá? Porque aí se o preço ficar bom, o cara fala 45, 50 sacas de soja, tô dando exemplo, já vale a Já pena. vale a pena, né? Aí ele pega o filé mignon para floresta, que é perfeito. aquele solo com 20% de argila, tá? Porque os nossos solos, cara, com 20% de argila, nós fazemos florestas maravilhosas. Extremamente O produtivos. problema são aqueles com menos de 10, que aí é o neossolo quartzarênico extremo. E aí é o solo que sofre, porque sofre no déficit hídrico, sofre porque não tem matéria orgânica, não tem nitrogênio, não tem potássio, as doses de NK têm que ser astronômicas, não dá para jogar uma dose de NK, não tem nem o que mineralizar. Aí nós caímos nesses solos arenosos com menos de 1% de matéria orgânica. Aí vai ser as doses cavalares, e aí o setor vai ficando menos. Além da produtividade ser menor por fatores de estresse hídrico, com solos mais arenosos, com sujeitos a ter mais problema quando ocorrer um déficit hídrico, a fertilização, nós estamos plantando praticamente numa quase, entre aspas, uma areia inerte. Então nós vamos ter esse problema. Então, aí o setor vai complicar. E também, quando começa a ter essas situações, começa a empurrar a gente para outros solos. Por exemplo, algumas regiões fora do Brasil, Paraguai, vai para os solos mais salinos, sódicos. No Rio Grande do Sul vai para solos mais encharcados. Quando nós olhamos isso daí, vamos para o norte do Brasil, ali Mato Grosso, nós vamos para solos mais printossolos, onde nós temos a petroprintita, e são solos mais rasos, e aí nós estamos dentro do Mato Grosso em solos que vão ter baixa profundidade e vão ter printita. Quer dizer, e aí? Então aí começa a ter problema produtividade florestal. Vai ficando mais difícil você alcançar uma meta de produtividade acima dos 35, tá? Então o setor compete hoje com soja e com milho em algumas áreas. Isso é assim, se a soja caiu o preço, ela deixa de plantar no filé mignon de floresta, né? É correto falar, Ronaldo, que essas dificuldades enfrentadas que você está comentando, né? Ou seja, estamos partindo para solos, né? Extremamente com uma dificuldade extrema, né? De manejo nutricional. A gente tem errado também no planejamento florestal, prevendo produtividades que são praticamente inatingíveis em muitos casos. Você tem visto isso? Ô, Edmar, eu sou da área de nutrição, vou fazer 33 anos de formado, então acho que é uma experiência, errei muito, acertei um pouco,
Mas eu vou ser bem sincero para vocês. As produtividades que tem falado por aí, é impossível ser alcançado. Impossível ser alcançado. Cara, nós não temos produtividade de 60, 70. Nós temos algumas áreas que vão dar 60, 70. Você vender um projeto florestal com imã nessa dimensão é falta de É falta. responsabilidade. E eu tenho visto as empresas, às vezes, com falta de responsabilidade, Nimar. É muita falta de responsabilidade. Porque o que manda na produtividade florestal não é a nutrição, Nimar. Quem manda na produtividade florestal é clima e genética. A nutrição é para complementar o que o clima e a genética vai determinar o que você vai produzir. Então, eu posso ter, se eu não tenho um clone adequado para uma nova fronteira, Ela é uma ferramenta para se, para vamos falar, que a para produtividade. atingível, né? Isso, para que a produtividade atingível seja alcançada. Seja alcançada. Para que não seja falhada. Então vamos lá, você pega um clone top numa região top. Ele pode te dar 60 metros cúbicos hectariano. Aí você vai fazer análise de solo. Aí a análise de solo vai determinar o que você tem que colocar para aquele material te dar 60 metros cúbicos hectariano. Você entendeu? Então, quem constrói a produtividade florestal é genética e clima. Aí vem outras coisas. O que vem? Aí eu vou ver análise de solo, o conteúdo de nutrientes presente no solo, e dentro desse conteúdo de nutrientes presente no solo, nós precisamos fazer uma análise e ter noção do que nós precisamos agregar para aquele imã potencial baseado no clima e na genética. Tá? E aí vem a outra, que hoje está muito difícil, Edmar, que é a qualidade das operações silviculturais. Porque você pode ter boa genética, você pode ter bom clima, você pode ter uma boa estratégia de fertilização, e se o seu operacional não andar na linha, não tiver, é difícil. E eu tenho visto cada vez mais dificuldade de nós termos mão de obra qualificada, porque os nossos salários são mais baixos, e hoje tem um fator que o jovem está muito ligado na tecnologia, inclusive no celular, não quer mais no campo trabalhar. Então, Isso é uma realidade praticamente em todos os setores, né, Ronaldo? todos os setores. O setor agrícola é pior, sofre pior. mais. É mais fácil o menino novo querer trabalhar num shopping, é mais fácil o menino novo querer fazer um serviço mais Usando computador, braçal informática, em né? shopping, no posto de gasolina, do que para a floresta. Então, o setor vai ter que mudar a visão. Ou a gente melhora salário para eles irem ao campo, ou a gente mecaniza mais coisas, porque não vai ter. O jovem de hoje é diferente do jovem de 20 anos atrás. E eu não sei se o setor se preparou para que isso Para suprir. seja mudado, para que Exatamente. isso seja suprido. Então, o que eu tenho visto? Muita rotatividade nos terceiros, muitas pessoas que não sabem plantar uma muda, muitas pessoas que não sabem ajustar um trator, muito problema de queima, deriva, doses de herbicida acima. Cara, Edmar, são coisas simples. Hoje eu diria para você. Nós perdemos a mão da qualidade operacional. Muito, Edmar, muito. Hoje não se faz mais florestas com qualidade igual se faziam há 10, 15 anos atrás. Mas em algum lugar faz, mas assim, é muito difícil. Então nós temos dois fatores. Nós estamos indo para regiões de novas fronteiras, tá? Que aonde o pessoal também não conhece floresta. Por exemplo, Mato Grosso é um estado que sempre foi agrícola. Ninguém plantou floresta. Então nós já estamos indo para uma região que não planta floresta e não tem tradição. E o segundo ponto, Edmar? A mão de obra é ruim. É ruim assim, é baixa qualificação. E numa região que pouca gente sabe o que é floresta. Tem gente que nunca viu uma floresta. Então nós saímos das regiões tradicionais, São Paulo, Minas, Paraná, MS, né? Paraná. a MS, quando a antiga Champions chegou lá em 89. A Champions chegou, que hoje é Suzano, lá em Três Lagoas, Horto Moeda, Horto, não tem mais os nomes ali, que eu viajei muito aquelas regiões na época, ela chegou lá em 89. Ou seja, nós estamos falando em 36 anos. 36 anos atrás. Agora, nós estamos chegando em outras regiões para plantar floresta como se fosse o Mato Grosso. Ou seja, desbravando uma nova fronteira. E isso daí o pessoal não tem qualificação, tem que trazer muitas vezes o pessoal de fora.
exportar o pessoal da Bahia, que sabe, de Minas, esses empreiteiros, trazer o funcionário, vamos dizer, o funcionário mais simples do dia a dia, para fazer floresta. Essa é uma grande preocupação que eu tenho, Edmar, Do setor, do nosso do setor. setor. Então, assim, hoje em dia, nós precisamos ser um pouquinho mais realistas em relação aos imãs potenciais, em relação a tudo isso que a gente falou. Clima, genética, nutrição é o mais fácil, tá? Ou seja, E, Ronaldo, e a mão de obra. ou seja, Qualidade da mão de obra. resumo, na parte operacional, nós não estamos fazendo o arrozinho com o nosso feijão básico. bem feito, né? O básico nosso, Tá pecando. nós estamos perdendo esse básico bem feito, né, Ronaldo? Em função disso, da mão de obra e dessa qualidade operacional. E isso, com certeza, é um dos fatores de redução de produtividade florestal. E estamos não só isso, Edmar, perdendo, como temos, às vezes, diferença de uma mesma empresa, numa mesma região, com o mesmo empreiteiro. Aquela empresa que fez certinho o dever de casa, que fez certinho as operações no time, que tem uma equipe mais treinada, um empreiteiro melhor qualidade, um terceiro melhor, Edmar, tem produtividade sendo o dobro, 40%, 50% a mais de uma empresa que está do lado com mão de obra mais desqualificada, fazendo coisas atrasadas, fora do time, mato competição fora do time e assim por diante. Você quer ver um problema sério, Edmar? A gente vai no Mato Grosso e planta maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se a gente plantar 4.000 hectares, a gente planta 24 mil. Eu pergunto para você, nós não temos estrutura para controlar o mato vem só em um mês. Então, o mato não vem a prestação. Você plantou com maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Você plantou 4 por mês, vezes 6, 24 mil. A hora que vem a primeira chuva, o mato corre nos 24 mil. Então, as empresas precisam estruturar melhor. Estruturar o quê? Logística de trator. Aí entra o que a gente já comentou uma vez, não sei se vai ser pauta aqui hoje, mas é adubar na seca. Por quê? Porque se eu adubar na seca, na época da chuva, eu direciono todos os tratores para controlar a mata e para fazer plantio. E vou adubar na seca. Ou fazer uma estratégia que eu tenha uma quantidade de trator, uma equipe de trator muito grande, para quando aparecer o mato nos 24 mil, dê conta. Porque eu vim plantando de 4 em 4 mil por mês. E hoje, quando chegou novembro, choveu esse mês, último de novembro, o mato não sai no 4 mil esse mês, 4 mil no outro, ele sai nos 24 mil. O setor perdeu isso. E também, Demar, só para falar de 20 anos atrás, as estruturas eram menores, né? Perfeito. Eram mais empresas, você sabe, e com estrutura menores. Hoje se criaram empresas gigantes, plantando 40, 50 mil hectares, 60 mil hectares, e sem a logística de atender essas operações no time. Tem alguma fazendo sim, tá, Edmar? Tem plantios sensacionais hoje, principalmente MS, São Paulo, mas é raro. É 10, 15% do setor. Eu diria que 80% do setor, 85%, está na contramão. Ronaldo, já que você levantou a bola aí da adubação na seca, né? Fala um pouquinho para a gente se existe muita restrição das empresas, se não tem essa visão, vamos esperar a chuva para fazer o plantio, as operações, e como que você vê como consultor e sua experiência sobre essa adubação a seca? Tem dois pontos. A gente fez alguns trabalhos já adubando na seca. Os resultados foram 10, 15% melhor produtividade no final. E tem uma outra coisa que eu sempre falo. Quando você aduba na seca, quando vem a primeira chuva, por exemplo, começa a chover em novembro. Quando vem a primeira chuva, você já está com adubo no solo. Então você mata a fome e a sede. E muitas vezes a empresa começa a adubar. Mesmo eu já fiz isso. Cara, sou de uma geração que adubava falava, tem que esperar a chuva para adubar. O Edmar. Aí adubava em novembro. Só que eu cheguei na empresa, aduba novembro, dezembro. Está adubando em fevereiro. E como que nós temos que fazer o bom crescimento? Nós temos que fazer o bom crescimento que os 6, 7 meses que eu tenho radiação solar lá em cima, temperatura lá em cima e água no sistema, cresça esses 6, 7 meses para valer os outros 5 que não tem. E aí, como é que eu vou fazer esse crescimento se eu vou adubar em janeiro? Eu perdi novembro, dezembro, janeiro. Muitas vezes você perde 50% do seu máximo crescimento. Floresta é diferente, tem que adubar na seca. Aí, mas o que eu não posso adubar? Não pode pôr uma ureia que vai volatilizar, tá?
Você não pode, mas você pode trabalhar com sulfato de amônio, você pode trabalhar com fontes aí de liberação controlada. Você tem outras formas de fazer. Os KCLs mais bora, alguma região pede KCL mais bora, isso aí você pode adubar setembro, outubro, de junho a outubro, KCL mais bora. Um NK, precisa tomar cuidado com a fonte de nitrogênio, para que você não perca por volatilização. Então, nós não podemos ir para a ureia. Mas, assim, a grande vantagem é otimizar crescimento. Agora, como é que eu vou numa região que eu só tenho 6 meses para crescer, eu adubo, eu perco 3 meses porque eu adubei em janeiro, adubei em fevereiro. Isso totalmente, o setor está numa contramão. Talvez antigamente funcionasse, tá? Não estou dizendo... Porque as chuvas eram regulares, né, Ronaldo? Eram mais regulares e as empresas eram menores. Aí o cara não tinha 24 mil hectares para fazer de uma vez só. Sim. Aí ele tinha 5 mil. Aí ele em 2 meses ele fazia 5 mil. Tipo, ou novembro, dezembro. Aí tava ok. Agora não. Agora se ele começar a adubar, ele termina em março. Tem talhão, tem área que ele vai adubar em março. Então ele perdeu. Vamos lá, ele perdeu. 4 meses Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses 4 meses ele perdeu de É. crescimento. Esse é um grande problema que o setor tem solução? Tem. Mas tem que mudar pensamento e estrutura. E também o foco operacional depois, quando vier a chuva, fica no controle do mato e plantar. Sim. Ele precisa mais adubar, ele já fez a adubação. Eu acho que isso é uma grande revolução que tem que ocorrer no sentido de tornar a parte operacional mais ágil. Ágil, né? Ter essa rapidez. Agora, o Ronaldo, aproveitando esse gancho aí que você comentou, vamos tentar, então, adubar mais cedo, principalmente adubação de cobertura, a gente está falando, né, nesse caso. O que você me fala das tecnologias de adubo de liberação gradual? É uma realidade? As experiências que você teve já com, né, lidando com a fertilidade de cobertura, dá para confiar nessa tecnologia? Com certeza sim, tá? A gente fez trabalhos do Jari até a CMPC no Rio Grande do Sul. Então, são vários testes instalados e todos os testes mostraram que a viabilidade técnica existe. Passa a ser só uma análise de viabilidade econômica. Aí é preço num convencional, preço de um fertilizante de liberação controlada. Que isso deve variar de época do ano para época do ano. Exatamente. Cotação, preço de insumos. eu acho que as empresas não podem fechar. Mas a tecnologia é muito boa. Ela entrega. Ela entrega. E tem outro ponto. Quem trabalha, se for no campo hoje, não quer mais o adubo convencional. Não empedra, não desfaz o grão. Tem adubo que o cara guarda 6, 7 meses, o adubo está normal. Então, a facilidade e a homogeneidade na aplicação é melhor. É adubo totalmente revestido, são muito melhores os fertilizantes. E a gente consegue ter um PV 50 melhor. Tá? Esse é um grande resultado também. Produtividades são mais ou menos iguais, tá, Edmar? Assim, às vezes um pouquinho melhor, tal, mas é normal. Mas melhor a homogeneidade, com certeza. A distribuição, o fluxo do fertilizante para cair na aplicação, ele é muito melhor. A fluidez. Ele mela a fluidez. Então, essa fluidez, esse adubo é muito, muito melhor. Isso já está consagrado. Aí eu acho que é uma questão de parte econômica. econômica. Perfeito, ou seja, isso é uma ferramenta que a gente pode usar para minimizar esses problemas, né, Ronaldo? Você está comentando de estrutura, né, de aplicação e aplicar no time correto. Agora, Ronaldo, voltando a um ponto que a gente comentou, você comentou, poxa vida, a gente cada vez mais está usando áreas marginais para o crescimento florestal, né? Tipo assim, os 20% de argila virou, em determinadas situações, vira filé mignon para a soja, né? Então, ou seja, a soja acaba pegando aquelas áreas que, na verdade, seria o filé mignon do eucalipto. O que fazer de nutrição nessas áreas, então, Ronaldo, de baixa fertilidade? Por exemplo, uma calagem, uma gessagem para fazer sistema radicular descer, até mesmo uma construção de fertilidade do solo. Aí até uma ponte. A gente ouve, às vezes, alguns especialistas também defender bastante isso, né? Poxa, uma calagem pesada, uma gessagem pesada para fazer o sistema radicular descer, uma fosfatagem pesada. O que você pensa da gente fertilizar mais, em doses maiores, buscando, talvez, uma melhoria de produtividade nessas áreas?
Qual que é a sua experiência? O que você tem para falar para a gente a respeito disso? O que vai definir a produtividade, a gente já falou, vai ser o clima e a genética. Então, assim, é claro que você melhorar a sua fertilidade do solo até um certo limite, é interessante, claro. Não tenha dúvida disso, mas não adianta você achar que você vai fazer calcário, 8, 10 toneladas, gesso, 4, 5 toneladas, e achar que sua produtividade vai ser 80, se aquela região não tem nem clone nem clima para isso. Então, tipo assim, já começa por aí, né? Eu tenho visto que muita coisa está indo nessa linha de querer fazer esse trabalho, precisa tomar muito cuidado e com o pé atrás. O que tem que fazer? Uma calagem. Calcário, cara, é grave, é problemático. Por quê? Calcário é carbonato, carbonato não solubiliza em água. Ele precisa de contato. Nós jogamos calcário sobre o solo. Nós teríamos que incorporar o calcário. E daí essa é uma pergunta, Ronaldo, aproveitando que eu ia comentar, né? Sem Emendando dúvida. na calagem. Hoje, praticamente, segunda rotação, a gente joga o calcário por cima de matéria orgânica, ou seja, não incorpora nada. Isso é uma deficiência do nosso setor, né? Uma deficiência, assim, eu estou dizendo até operacional, Você né? está falando na brota ou no plantio? No plantio também, A muitas brota é das menos vezes, pior, porque a brota já tem um sistema radicular mais mais estabelecido, estabelecido. tem uma serra pilheira, a raiz já subiu. E ela está por tudo. Eu acho que é uma calcário, uma aplicação de uma fonte de menor solubilidade na brota, ela é menos problemática, tá? No plantio, cara, eu vou eu vou aplicar calcário. Hoje nós temos um resultado, ainda bem inicial. Todos mostraram que as melhores respostas nossas estão com calcário na faixa. Como tem um trabalho feito na Gerdau, na Vital Cider, no CE Minas, numa tese de Viçosa, que mostra que a faixa foi melhor que a linha. Se a faixa foi melhor que a área total, perdão, linha não, área total. Se a faixa foi melhor que a área total, a faixa de 1 metro, 70 centímetros, 1 metro, foi melhor, então isso mostra que nós estamos ineficientes no aplicar calcário em área total. Tá? Então, assim, a primeira pergunta que eu faço, o que você faria em umas áreas dessa? Primeiro, não adianta colocar calcário assim. O eucalipto não responde a cálcio nesse nível. Tá, se você botar uma quantidade muito grande de calcário, depois quando solubilizar, o calcário é lento, mas quando ele solubilizar, nós vamos ter competição potássio-cálcio. Porque o sítio de absorção, a mesma raiz, a Qual que mesma é uma boa boquinha relação cálcio-potássio? no solo, É, nós falamos aí em 12 de cálcio, 12 para 1. para 2. Para 2. 12 para 2. 2 é um bom nível de 2 milimol. Nós falamos 6 para 1. Mas 12 para 1, daí você tem que entrar com potássio maior. O grande problema de você trabalhar com dose muito alta é que a mesma boquinha que come cálcio, come Com potássio. potássio. Se você botar a sua saturação de cálcio lá em cima, você tem que tomar muito cuidado com a saturação de potássio, para que tenha um equilíbrio. E eucalipto é resposta a potássio. Tá? As grandes respostas que eu vi nesses 32 anos foram a potássio. Quanto que é a resposta a potássio? 50%, 100% a mais de produtividade. Qual a resposta a cálcio? 10%, 15%. Alguns solos mais pode dar mais, até uns 20%. Mas o potássio nós estamos falando em 80%. Então, a deficiência de potássio é extremamente limitante. Então, como é que nós vamos fazer um calcário se a gente não trabalhar o potássio nesse nível tão adequado? Então, assim, são estratégias, né, Edmar, que eu acho que cai muito bem você trabalhar hoje com alguns produtos que já traz calcário e gesso. Tá? Tem no mercado, mistura de calcário e gesso. Porque o gesso é muito mais solúvel do que o calcário. E tem outros produtos também que estão dando resultados interessantes, que são os óxidos, com dose bem reduzida. Nós temos óxido 60-30, nós temos óxido 54-18-7, e esses óxidos de cálcio e magnésio têm solubilidade alta e as doses bem menores, cara. E os resultados têm sido excelentes. Então a pergunta eu acho que a pergunta sua é assim, eucalipto responde à construção de fertilidade? Isso. Fiz um trabalho em Minas, na Valorec, na época com o meu amigo Maurício Motter, Helder estava lá, nós fizemos em Bocaiúva e construímos. Eram muitos experimentos. Fizemos a adubação da empresa, que na época era um plantio e 3 coberturas. E foram feitas as correções de solo. Quais foram as correções? Foram calcário em área total, alta dose, gesso em alta dose,
mas eram os tratamentos. Nesse aqui, só calcário. Nesse calcário mais gesso, era aditivo. Nesse calcário mais gesso, mais fósforo alto. Super simples em área total. E o último de todos era cálcio, calcário, mais gesso, mais o fosfato, mais o KCl. Final da história, Edmar. As respostas foram iguais no 7º ano. Só que um custo muito mais alto na correção. Por quê? Agora você vem com a pergunta para mim, por quê? E eu vou falar o porquê. Porque o limitante não passou a ser nutrição. Passou a ser água. Ser água. Para aquele teto. É. Então, por mais que você fez a correção, você não vai alcançar a produtividade. Qual foi a produtividade lá? 46, 45, eu não lembro mais o número exato. Mas não vai dar 70, não vai dar 80, nós estamos falando de bocaiúva. Cara, bocaiúva, quando deixa de chover, chove 500, 600 milímetros. E às vezes tem um ano de 500, outros de 700. Então, como é que eu ponho uma construção de fertilidade num solo desse? É igual você falou, agricultura, chove. Tem uma diferença quando você faz construção de fertilidade em agricultura. Tá? Vamos pensar aqui comigo. Uma diferença muito grande. E o que eu falei para o cara do microbiológico essa vez aqui, eu vou voltar e vou falar para vocês. O que acontece? A agricultura só produz na chuva. Então eu não tenho limitação por déficit hídrico. O período, né, da Não. cultura é muito pequeno. Ou irrigada. Ou é irrigada. Ou você está no pivô, É. ou você está no microaspersor ou no gotejo. É. Não existe agricultura. A janela de plantio Nascente. até a colheita ela é curta, é Não tem 4 agricultura meses. com 6 meses de água. É. Floresta tem sem 6 meses. Então a agricultura, E anos nós diferentes, né, Ronaldo? potencializamos a resposta à nutrição. Não sei se vocês estão entendendo. Perfeito, perfeito. Porque a água no sistema está o tempo todo. Então, se eu faço uma correção, ele vai todo o tempo tomar nutriente. Agora, os 6 meses que fica parado, você pode ter correção do solo. Não adianta. Vai faltar água. E na agricultura, essa construção de fertilidade, você pode, no ano subsequente, por exemplo, numa crise, num preço onde, né, o agricultor tem uma dificuldade financeira, ele pode até reduzir. Deixar de adubar. Deixar né? de adubar, porque Deixa de ele adubar tem o uma... aduba mínimo, né? Em floresta você colocou. Você colocou. Agora, você colocou para qual imã? Essa é a grande pergunta. Para qual imã você colocou? Quando você fala numa correção de solo, você está falando em 8 toneladas de calcário, você está falando em várias toneladas de gesso, 2 de fosfato, sei lá. Mas para qual imã? Ah, isso daí é para imã 80. Eu pergunto, mas a sua região dá imã 80? Diferente de quando você está falando que vai plantar no Paraná, diferente quando você fala que vai plantar no Rio Grande do Sul, em solos melhores estruturados. Aí começa a falar, Mato Grosso, um calor absurdo, água clara. Ribas do Rio Pardo, 45 graus agora vai começar a fazer, na chuva. E no inverno fica vários meses sem chover, tem ano que morre. Ano passado foi terrível, o déficit morreu a árvore em pé. Quando não tem estresse hídrico, tem estresse térmico, né? É. A agricultura não. O estresse da agricultura é um estresse muito tranquilo, tá? Pra gente falar aqui, qual que é o estresse da agricultura? O estresse da agricultura é o ar-condicionado ligado nas 23 graus. Ok? Esse é o estresse da agricultura. Quando o cara fala, minha agricultura passou um estresse. Talvez o time de plantio Claro que seria, né? a cultura Seria que vai dar o jeito. É. Mas o nosso não. O nosso é o cara pingando a 40 graus. Porque o nosso estresse não tem água no sistema. É o que eu falei para você, a agricultura, o cara faz na época o quê? De chuva. O que tem muito mais da agricultura é o estresse muito mais térmico do que hídrico. Existe uma diferença absurda entre estresse térmico e estresse hídrico. Então é uma diferença muito grande. O que a agricultura passa, na minha visão, tá? É muito mais estresse térmico do que hídrico. É claro que às vezes o cara plantou, não veio a chuva na soja, morre, ele vai gradear e plantar de novo, acabou. O timing do plantio ele errou. Ele não vai colher, porque ele errou o time, ou pegou um ano que deu um veranico de janeiro e ele perde. Agora, em floresta, você convive com aquilo. Se der um ano, primeiro, segundo e terceiro ano, estresse, você não recupera mais a produtividade. Assim, melhora, mas você não recupera mais. Então, assim, tem lugares que você planta floresta, não é para produtividade, é para sobreviver, tá? É dar 30 e soltar rojão. 30 de imã. E tem lugar que você planta floresta para produzir. E vou falar mais ainda. Na época em Minas, eu estava numa empresa, a fazenda deles fechou em 64. Na beira do rio, na beira da represa, e talhões dando 70 de mar. E a média na empresa, quanto foi? 43. Porque a hora que eu saía daquele ambiente privilegiado, é como as zonas fisiográficas no Mato Grosso. Você faz a zona fisiográfica, aqui dá 50, aqui dá 40, aqui, se sobreviver, dá 30. Cara, nós estamos falando em
100 metros do ponto mais baixo de drenagem do rio. E eu pergunto, aonde você está produzindo? Cara, nós precisamos, antes de falar em adubação, nós precisamos entender ambientes. Está faltando na área florestal um melhor entendimento do ambiente para que você consiga. Tem fazenda que a gente consegue. Se eu escolher as melhores fazendas na beira da represa em Minas, perto do coisa, eu dou 60 de imã. Mas aonde? Ou seja, ali dá para você arriscar, por exemplo, numa fertilidade do solo, né? Construir essa fertilidade num ambiente desse. Porque eu não tenho problema Falta de ou pouco, não tenho não. O meu problema hídrico é pequeno. Aí você consegue arriscar, falar, vou botar uma adubação para isso. Agora, como é que eu faço uma adubação em Grão-Mogol? Vocês têm noção quanto chove Grão-Mogol? O ano que chove bem, chove 800. Tem ano de 400. 350. Grão-Mogol não morre por quê? Porque é alto. Só isso. E aí, 300, 400. Eu tive lá esses anos, eu vi 2 anos um de 400, outro de 500 milímetros no ano. Isso, e aí Vitória da adubação... Conquista, a mesma coisa. Vocês já viram a chuva em Vitória da Conquista? Vitória da Conquista é 250 milímetros em ano. 300. Não morre floresta. E tem anos de 800. Adubou bem. O que dá a Vitória da Conquista? 30, 32, quando vai bem. Quando vai bem. Quando não morre. Mas, cara, nós estamos falando de Vitória da Conquista de pluviometria, né? Precipitação de 300 a 800. Ela flutua entre 300 e 800. Macho. Cara, mas a média ali é 500. Só que ela tá alta. Acho que é 850, 900 metros. Evapotranspiração bem menor. Evapotranspiração é menor. Então, assim, morre pouca floresta, mas não tem água no sistema para produzir. Então, qual ambiente você está plantando floresta? Antes da gente falar em estratégia de fertilização, a pergunta é qual ambiente. E agora nós estamos avançando em outros ambientes, que são os ambientes de 2.000, 2.400 milímetros, são os Mato Grosso, chuva que não acaba mais, não temos clones que aguenta isso, é fungo por todo lado. Tá? É fungo por todo lado. É fungo foliar, é cancro, é quirramices, é cilindrocládio, e são materiais não adaptados. A pergunta é, seleciono um clone em Minas a 800, levo para 250, 300 metros no MT, seleciono um clone a 900 metros de altitude, com 1.000 milímetros de chuva. Levo ele para a região baixa, de 2.200 milímetros de chuva, e a 300, e temperatura lá em cima. Praticamente cozinha o clone, no bom sentido. Então, assim, isso o setor necessita mudar isso. Conhecer urgente, muito, conhecer mais conhecer o ambiente. onde ele está. E não é sair plantando floresta. Vai bem no primeiro ano, no segundo, no terceiro começa a dar crisaporte cumbensis, que é o crifonecta cumbensis, não sei como é que chama hoje. Mudaram tanto o nome desse pronto. Mudaram, mas Acho que é eu ainda conheço como crifonecta. Crifonecta cumbensis. Aumenta todo que você pensar em doenças de folha, desfolha, e cai a área foliar, quando não morre. Quando não morre, também não produz. Dá quanto? 25, 22, 23 de imã. Aí o cara fala, nossa, mas eu tenho chuva para produzir. Não, aí mudou. Aí você tem chuva para produzir. Só que daí você não tem material genético para aguentar essa umidade alta. Você entendeu? Então, o importante nosso hoje é conhecer ambiente. Isso que eu queria explorar, por exemplo. Pô, a gente demora 20 anos, 18, 20 anos para desenvolver um material genético, Ronaldo. E o setor florestal ele cresce numa rapidez absurda, né? É o que a gente falou. A gente saiu lá dos 5 milhões para 10, né? Milhões de hectares plantado. Isso em 15 anos, né? E quando a gente vai para essas regiões, ou seja, não foi feita uma pesquisa, nada foi testado ali. E a gente planta materiais genéticos de norte a sul e, às vezes, o mesmo material genético. Então, assim, o que você vê nessa questão de alocação clonal? Por exemplo, o famoso I144 plantado do norte a sul do Brasil. E a gente, né, plantando esse material há 20 anos. Como é que você vê? Como é que você tem visto isso? Você tem visto, né, distúrbios de diversas naturezas? O que você tem visto desse plantio monoclonal que a gente, né, praticamente é o que está no mercado, né? Eu não sei, assim, eu posso falar que a gente tem muita rodada, muita estrada. O 144 para mim está num processo chamado declínio clonal, tá? Então, assim, não sei se é porque não sei se ele está num declínio clonal ou se nós avançamos em algumas regiões que não eram permitidas plantar ele. Mas está aumentando. Psilídeo, que não acaba mais,
E em área mais úmida, aumentando cilindroclado e crisaporte com bentes, cancro. Então ele está com 3 problemas gravíssimos, 144. O que eu vou dizer para você aqui? Eu sou o cara do campo, tá, Edmar? Que está lá no campo, que vai... Sim, não. O que eu vou dizer para você? O 144 não é mais o 144 de 10, 15 anos atrás. É o outro clone. Agora, eu não sei analisar se a gente levou ele para o ambiente para diferentes respostas ou não. Se eu tirasse uma radiografia... Ou se são patógenos, né? Coisas... se especializou, se sim, adequou, né? O que eu posso pensar assim, falar para você, que quando nós tiramos uma radiografia do 144, ele não é o mesmo clone de 10, 15 anos atrás. Ele é uma ladeira abaixo. Então, ele é um clone que está caindo. Sim. Mas entrega ainda, tá, Edmar? Não vamos aqui também, seu advogado entrega. No Mato Grosso, ele entrega. Ele tem uma produtividade boa lá. Sim. Mas eu acho que está na hora do setor começar a pensar em outras alternativas. Eu tenho uma crítica ao setor na área de melhoramento. E é uma crítica bem construtiva. O problema maior do setor é que as empresas fazem melhoramento para a condição dela. Vamos lá. Tem uma empresa no norte de Minas, no Vale do Jequitinhonha, ela melhora para lá. Eu tenho uma empresa no MS, ela melhora ali. Talvez uma empresa que tenha várias regiões plantadas, vai ser legal. O que a Embrapa tem? O que falta na área florestal? Um centro de melhoramento. Que eu acho que você já pensou nisso. O que é esse centro de melhoramento? Eu levo os clones para todos os lugares do Brasil. E isso não tem. Porque a empresa A planta no norte de Minas. Ela não planta no Mato Grosso, no encharcado. Ela não planta no Rio Grande do Sul, no solo encharcado. Ela não planta no Paraguai, no solo salino. E aí não tem clone. Aí o que clone que tem no mercado? O que o cara desenvolveu para a região dele. Olha que absurdo. Cara, isso é a principal coisa que o Brasil tá... Cara, para pensar. Você tem o clone e é um 4-4. Mas foi lá em cima que foi desenvolvido, na Peran. Aí você usa o 4-4 no Brasil inteiro. Ele não é um clone para solo salino. Qual que é para solo salino encharcado? Um base camaldulense, que vai aguentar... Base não. Híbridos camaldulense, que vai aguentar sal, vai aguentar encharcamento. Eu não sou da área de melhoramento, mas nós temos um erro estratégico. Talvez uma UNA, sei lá, tô falando aqui. Cara, tem que começar a fazer. Nós temos... Eu lembro que você, quando estava na Arbor, testes clonais em diferentes regiões do Brasil. É só assim que nós vamos começar a ter um material novo. Porque não adianta chegar agora no MT e ter um clone maravilhoso. Sei lá, a empresa do etanol de milho lá desenvolveu um clone dela. Cara, esse clone talvez não dê certo no MS. Por quê? O MS tem 6 meses de chuva e chove 1.300 milímetros, sei lá, 1.500 ali. Mas não chove 2.200. Cara, você quer um exemplo clássico do erro? E aí é dentro da própria empresa? São as empresas que estão ali na costa da Bahia Espírito Santo. Cada 10 quilômetros que você anda da costa para o centro, diminui 100 milímetros de chuva. Então aqui no litoral chove 2.000, com 100 quilômetros da costa, muda o ambiente no total. No interior, já vira o ambiente mudou. total e cai 1.000 milímetros. E foi isso que deu o distúrbio. Sim. O distúrbio fisiológico, que todo mundo conhece nessa região, ele é resultado do melhoramento genético. É que os caras plantavam só na beiradinha da praia, produtividade altíssima, tinha empresa com 53, eram referências no Brasil, as empresas ali, tinha 50, 53, começaram a avançar. Plegaram o clone da água, de 2.000 milímetros, 1.600, puseram em 800. E pegaram alguns que achavam também, trouxeram de Minas, de 800, e puseram nos 2.000. Aí deu distúrbio dos dois lados. Então, o distúrbio nada mais é, na minha visão, simplista, ignorante, do que falta de adaptabilidade do material genético a condições edafoclimáticas. Clima e solo. Clima e solo. Não, perfeito. Ronaldo, você falou muito sobre problemas operacionais. No seu histórico, a gente peca mais para baixo ou a gente está pecando mais na fertilização, que eu falo? A gente aplica demais ou muitas vezes a gente aplica de menos? Seja aí na calagem ou na própria adubação. O que você vê nas suas consultorias, né? A gente tá meio receoso aplicando menos e não está atingindo, ou a gente está aplicando demais de forma exagerada? Eu acho que a gente está aplicando uma quantidade adequada para um imã na faixa aí dos 35, 40. Quando melhorar o clima, vai a 42, 45. Se você falar que o imã vai ser maior, eu diria que falta fertilizante, falta comida, falta adubo, falta nutriente. Perfeito. Mas qual imã? Acima de 45. Então, se você falar, não, eu estou adubando para imã... eu quero adubar para imã 60. As fertilizações hoje, na maioria das situações,
elas estão ali para IMA entre 35 e 45. Estou falando geral. Se você falar, eu tenho uma região com maior potencial, você tem que sair do 45 e subir a régua. E essa adubação potencial, aproveitando esse gancho, Ronaldo, que foi importante aqui, um tema que eu queria abordar contigo. Quando a gente fala em adubação, poxa vida, vou adubar para 60 porque o ambiente permite eu fazer uma adubação pesada para 60 e tal. Como é que você vê o consumo de luxo dos materiais genéticos? Eu vejo que isso também não está muito bem claro, né? A gente percebe que tem materiais genéticos que são mais responsivos à adubação e outros nem tanto. Pelo contrário, ele vai pegar o adubo que está ali, né? E jogar para madeira, jogar para o lenho, e isso vai para a fábrica, ou seja, ou vai para a caldeira, né? Ou vai para virar carvão, né? Você percebe que para a gente, digamos assim, vamos investir em adubação para os sítios que permite boas produtividade. Mas esse conhecimento do CUB não está muito avançado. Ou tem empresas que estão. Qual que é a sua visão nesse consumo que a gente pode saber? Poxa vida, eu vou adubar até quando, né? Até quanto realmente esse material vai dar uma resposta e vai transformar em carbono? Ou o quanto desse adubo, né, a mais que eu estou colocando, ele não vai transformar isso em madeira, ele vai armazenar e eu vou perder, né? Na realidade, tem duas coisas que chama-se eficiente e responsivo. Isso aí dá para você fazer no método de uma matriz. Você põe as quatro traços gráficos, bota os 4 e você consegue determinar. Porque isso daí tem muito a ver, claro, os CUB, mas não só determinar o CUB. O CUB é um ponto de partida. Perfeito. Mas fora o CUB, você tem que fazer os níveis de adubação e jogar os clones. Porque tem clone que é eficiente. O que quer dizer eficiente? Ele come pouco e faz madeira. Mas ele não é responsivo. Se você aumentar a dose, ele aumenta o consumo, mas não faz madeira. Não faz madeira. Tem o consumo de luxo. Tem outro clone que é eficiente e é responsivo. O que quer dizer eficiente? Ele gasta pouco, tá? E faz madeira. Sei lá, ele precisa de 30% a menos do determinado nutriente para fazer madeira. Mas ele é responsivo. Se eu aumento a dose, cada aumento da dose que eu dou, ele é quase uma linear no início. Ele aumenta demais a produtividade. E tem aquele que é terrível, que não é nem responsivo e nem eficiente. Que é aquele que come demais e não converte em madeira. E se você gastar dinheiro com fertilizante, ele também não aumenta. Que o potencial dele vai ser 20. Você pode botar adubação para 50, 60, 70, ele não vai produzir. Então isso aí você teria que pegar os materiais genéticos e trabalhar com os 4 quadrantes dentro de uma matriz e separar. Você bota responsivo e em arroz tem trabalho assim, em culturas agrícolas tem. O que é importante você pensar nessa situação que eu vejo? Mas esse estudo no setor florestal, Ronaldo, você percebe que tem empresas que já avançaram para isso? Ou a mudança de área, as empresas praticamente não têm tempo de se aprofundar nesses estudos. De maneira geral, o que você percebe em relação a esse avanço, né, nesse detalhe da nutrição, tipo assim, focada no material genético? Veja bem, Edmar, a gente tem alguns trabalhos feitos. Muito difícil instalar. Quanto maior a empresa, mais difícil instalar esses trabalhos de pesquisa. Por quê? Porque ela envolve 2 áreas. E nas empresas, você sabe que elas são muito separadas. É isso. Que é o melhoramento e a nutrição. Então, assim, claro que aquele melhoramento para ver se vai dar o fungo, se vai quebrar, se vai dar o teor de celulose, é o primeiro. É o primeiro. Passou no primeiro funil, no segundo funil, a hora que já tem os clones pré ali, tem que entrar com o trabalho de nutrição. O que nós selecionamos na área, eu falo isso há 20 anos, é material genético adaptado à adubação operacional da empresa. Só isso. E aí vem a época de crise e o cara fala assim, vou reduzir a adubação. Reduz tudo igual. Sendo que o material, se eu reduzir, eu perco mais porque ele é muito responsivo. Então, na realidade, você teria que adequar isso. O que seria o ideal? É uma baita de uma oportunidade, né? Nós temos alguns experimentos já desses. O que a gente faz? Aduba para 40, aduba para 60, por exemplo, e aduba para 80. E só é o split plot, né, que fala, parcela subdividida. E dentro você aloca os clones. Então o clone vai ter resposta para 40, 60 e 80. Ou seja, você bota todos os nutrientes, veja bem, para que não tenha limitação nutricional para aquele ímã em questão.
para aquele crescimento. Então, a sua limitação vai ser por 2 fatores: genética e clima. Então, é um dos dois. Quem vai limitar o crescimento desse material? É a genética. Então, e aí é interessante esse experimento, porque você vai ver qual clone que é o mais responsivo. E qual clone responde mais. Quais são os clones melhores no 40? Tem algum clone que se eu adubar para 80, ele dá 50, 60? Sim ou não? Aí é outros 500. Aí você vai olhando isso. Então, hoje, isso aí está muito difícil dentro das empresas, porque as áreas não se comunicam muito, sabe? E elas têm que trabalhar junto. O final, quais são os 2 fatores de aumento de produtividade? Esqueça clima. Clima a gente não vai fazer chover. A gente não vai irrigar a floresta. Clima a gente rezar todo dia à noite antes de dormir. Para vir a chuva. Para vir a chuva. E para ser um ano bom de chuva. É. Só isso. Quais são os 2 fatores? Cara, controlar mato direito não aumenta a produtividade, só perde. Só tem 2 fatores, eu falo isso direto, Dimar. Toda vez eu falo, é genética e nutrição. Então você tem que saber como que é a resposta do seu potencial, qual é a resposta do material genético seu em diferentes potenciais de nutrição. A grande pergunta é, o final da história, o que você tem que dar para a empresa é assim: nesse material eu gasto R$1 a mais e ganho R$2 em madeira. Esse eu gasto R$1 a mais, ganho 5. O final da história é esse. Só que assim, para E fazer... esse eu ganho, eu coloco R$1 a mais e Para fazer perco. isso, precisa ter dentro da empresa um melhorista focado em processo final, não no meio. E eu tenho percebido que nas empresas florestais, a área de melhoramento está no processo do meio. O que é o fim? É, após esse clone ser bom, como ele responde ao aumento da nutrição? Então, são processos finais, ou processo final, não sei como você quiser pensar, mas nós não temos feito isso. É aí que nós tem que ter uma interação melhor. Aí o melhorista está preocupado, ele lança 5 clones, o cara de solo está preocupado com a análise de solo. Pessoal, produtividade é um conjunto de acertos, a boa produtividade. A má produtividade é um conjunto de erros. Só se constrói produtividade, Edmar, com acertos. E aí, como é que eu vou fazer se o melhorista está aqui e o cara do solo está aqui? No final, eles podem trabalhar separado. Eles podem sair na linha, sim. No final, eles têm que fazer isso aqui. No final, a linha ela tem que ser um ângulo fechado. Sim. Não, elas continuam assim. Quando não são assim. Perfeito. Então, nós estamos num caminho totalmente complicado em termos de aumento de produtividade. Tem materiais novos, às vezes, surgindo? Tem. E pouco conhecimento de como eles se comportam a nutrição. Perfeito. Porque o ambiente não vai mudar. Aquele clima naquela fazenda, naquela região é igual. Perfeito. É uma oportunidade realmente que a gente tem no avanço, né, Ronaldo? De maximizar essa produtividade naquele ambiente, né? E voltando nos ambientes, Ronaldo, difíceis, né? Nos piores ambientes que a gente tem. Por exemplo, ambientes de estresse hídrico, a gente tem visto alguns movimentos aí para o corímbia, né? Que é outro gênero, não é eucalipto. O que você me fala do gênero pela experiência, nas empresas que você dá consultoria, você tem visto, você acha que esse gênero vai ser importante para esses novos ambientes? E emendando. E em termos de nutrição, falta conhecimento para o gênero, para o corímbia? O que você fala em relação ao eucalipto? Consome mais boro, menos boro, mais N, mais K? Acho que o primeiro ponto é assim, a gente conhece muito pouco do corímbia na parte nutricional. E a gente conhece pouco também do potencial de crescimento deles. Isso daí eu posso falar. Cara, tem experimentos feitos na Aperam, lá no norte de Minas, dando 67 na colheita de IMA, em 2 anos ruins de chuva. 2014, 2015. 67 de IMA colhido. Tá, tudo bem, foi uma questão. É um clone específico lá da Aperam, tá. Aí vamos para a SEAP. A SEAP do meu amigo Paulo e do meu amigo Eudes, ali em Uberlândia. Uberlândia, né? Tem IMA de 50. De corímbia. De 50 de corímbia. Cara, fiz alguns vídeos lá, essas últimas visitas que eu fui lá, de materiais maravilhosos. Com 8, 10 anos, dando 500 metros de madeira. Ou seja, nós não conhecemos a espécie. Nós não conhecemos o potencial produtivo dessa espécie. Aliás, tem pouco melhoramento, agora que está tendo. Aí eu vou na Santa Virgínia, agora, semana passada, eu vejo uma semente de corímbia, dando uns 30 e pouco lá. Estive lá com o Eduardo. Cara, maravilhoso o material.
Potencial. O Duarte tem clones novos, tem materiais lá, tá maravilhoso. Aí eu vou para a AVB lá no Maranhão, clones maravilhosos. Tem um clone muito bem indo lá em cima na AVB, Aço Verde Brasil. Então, quando você analisa essas situações, você vê que o Corimba tem muito potencial. O que eu percebo, que eu vi algumas vezes? Alcançar altas produtividades no Corimba é possível. Tá claro. Está claro para mim. Claro que tem materiais, tem tudo. Só que ela é um pouco instável. Então você vê que um material deu 60 ali naquele teste, naquele talhão grande, tá? Mas no outro ele dá 30. Você entendeu? Vamos lá. Vamos para o raizamento do Corimba no viveiro. Eu fiz um trabalho com o Alain, numa empresa. Durante o verão ele raizou 90%. No inverno caiu para 10%. Eu nunca vi isso. E há vários anos. Não é um, são 29 clones de Corimba, tá? 29. Todos Desafio subiram. da produção de mudas, né, Ronaldo? Mas ele dá, mas tem um período, 4, 5 meses, que dá 80, 90. E depois ele vai para 10, 15, 20. Eles caem, cara. Não sei explicar o que é. Quais são os fatores, mas tem essa variação. E no campo também. Só que no campo, eu vou falar uma coisa que eu vi, pode ser que eu esteja falando besteira. Ele é muito suscetível ao ídio. Em algumas regiões. Em algumas regiões. Em algumas regiões, sim. E nessas regiões de oídio, se você plantar ele na seca, você está perdido. Não sai, trava, só vai sair na chuva. Se você plantar mais, ele só vai sair em dezembro. Então, o Corimba nessas regiões de déficit, estou chutando aqui, tá? Ele tem que ser plantado só na chuva. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Dezembro, janeiro e fevereiro, 3 meses. Em região seca. Aí ele vai sair. E parece que aí ele sai mais rápido, ele consegue passar, você entende mais que eu nesse aspecto, passar da folha juvenil para a folha adulta e aí o problema acaba. O coídio acaba com tudo, a espécie muda. Mas o isso crescimento também, e o arranque inicial dele. Mas isso também é uma questão de seleção de material genético, né, Ronaldo? Com certeza. Eu acho que essa questão do oídio dá para fugir, né, com a seleção, lógico, né, por um tempo, né, com a seleção da genética, né, porque tem materiais mais voltados para os híbridos, né, são mais voltados, por exemplo, para a citrodora, outra mais para a toreliana, ou seja, isso muda um pouco essa suscetibilidade ao oídio. Mas, ou seja, em termos de produtividade, você acha que é um gênero que pode, nessas regiões de estresse hídrico, não é que resolver o problema, mas levar a gente, pelo menos, a colher florestas, né? O Edmar, para ter um IMA de 67, o primeiro ano dando 400 milímetros de chuva, o segundo ano dando 500, e chegar em 67, tudo bem que a região é alta, estamos falando de 1000 metros, mas o Edmar choveu 400 e 500, e deu 67, colhido, e área grande. Então, assim, foi adubado bem? Foi. Agora, acabei de avaliar esses dias o experimento da Valorec, que é potássio e boro. E nessa avaliação do potássio e boro, Edmar, que a gente avaliou lá na Valorec, nós vimos que a resposta é grande, maior, mas mais a boro ainda, tá? Potássio e boro. Tem um experimento com 3 doses de potássio combinada com 3 de boro. Os dois responderam, mas o boro mais ainda. Então, a espécie é muito, muito, muito exigente em boro. Talvez você tenha que ter uma estratégia diferente de botar boro em todo o fertilizante. E talvez, a primeira recomendação que eu estou falando de Corimba são fazer 2 foliares. Um em junho e um em agosto. Acho que ele não passa com um foliar igual passa a orofila. Então, seriam 2 aplicações foliares com micronutriente na época do estresse hídrico, em região de déficit hídrico, tá? Porque ele pode até se tolerar, mas aí bifurca, fica feia a floresta, retorce, forma 2 galhos, ela passa a ter um monte de problema nesse sentido. Então, para quem está plantando Corimba, talvez a sua indicação seria assim, puxa, vamos estudar um pouquinho mais de adubação foliar no Corimba. Um pouco mais de adubação foliar e pensando bem no boro. Bem no Uma boro. espécie muito exigente em boro. Muito, muito, muito exigente em boro. Tem um trabalho feito também na NPF, que era potássio e boro, o professor Leonardo instalou, não sei como é que são. E esse da Valorec está mostrando mais resposta até ao boro do que ao potássio. Então, assim, eu acho que é extremamente importante, cara, e é mais exigente em potássio. Mais exigente em potássio em relação aos outros. Talvez em as função outras da espécies. alta densidade, né, Ronaldo? Uma outra espécie muito exigente em potássio também, que me lembrou aqui, é o Dune, tá? O Dune é muito exigente em potássio. É dos frios, mas é exigente. São as duas que eu encontrei muita diferença em potássio. Eu estudei várias, assim, a gente tem estudado, né? Na RR, nós estudamos. E das que nós estudamos, as duas que mais me chamaram a atenção são os Corimbas
E Dune. E Dune para potássio. Tem muito Potássio e mais boro, né? Potássio e boro. Ronaldo, caminhando aqui para o nosso fim da nossa conversa, né? Queria que você elencasse aí, um pouco assim, dentro dessa sua experiência, um grande feito, assim, uma grande relevância sua, pessoal, para o setor que você conseguiu entregar e uma coisa, assim, que já deixou o Ronaldo sem dormir, tirou algumas noites de sono aí, que foi um desafio muito grande dentro do setor, que você poderia contar para a gente um pouquinho. Eu vou falar em duas. Eu acho que o Mini Jardim Clonal em Areia, ele vem de uma história lá do passado e ele foi uma virada. Não dá para falar em RR, apesar que o Namita não está entre nós, faz mais de 20 anos que ele já se foi. Nós estamos ficando velhos, né, Edmar? Faz 20 anos que o Namita faleceu, mas acho que assim, é um marco dentro do setor, é um marco a nível mundial. Eu fui para a China, eu dei volta no mundo com o Mini Jardim. E eu acho que a adubação foliar de boro seria outra situação, porque quando a gente foi a Minas, eu lembro um ano, ninguém pulverizava boro. E a gente foi numa área que uma floresta estava com o dobro. Cara, a floresta tinha 1 ano, tinha 7 metros de altura, do lado tinha 1 ano e tinha 3 metros de altura. Cerca, empresas distintas. E a gente dava consultoria na que estava com 7 metros. Aí meu falecido pai olhou e falou assim, vai secar. Falei, imagine. E tinha o Maurício Motter na época, falou, não, a gente aplica 8, 10 quilos de boro no solo. Cara, dito e feito, passou um período. Isso foi em junho, quando foi em agosto, o André da Siderúrgica Alterosa me chamou e falou, Ronaldo, vem aqui. Tem árvore nossa com mais de 1 metro secando. Cara, eu fui no mesmo ponto. A floresta do vizinho não tinha uma seca. Não cresceu, tinha 3,5 metros. A floresta do lado de cá cresceu, mas tinha 1 metro de seca de ponteiro. Aí o André falou, Ronaldo, o que eu falo? Eu sou fã de carteirinha da RR, eu trouxe vocês para dentro da empresa, eu conto isso em todo lugar. E a floresta secou. Aí tava eu, não sei o que, daí fomos jantar com o Maurício Mota preocupado. Eu falei, André, você me dá mais uma chance? Ele falou, qual? Eu falei, não vai mais secar. Cara, e aí, dali, daquele ano, porque a floresta cresce demais. O boro é imóvel. Quanto mais você exprimir ritmo de crescimento numa floresta, mais ela cresce o ponteiro, mesmo na época seca. Só que o boro que foi absorvido em fevereiro e março está na folha velha. E aí, se você não cresce a floresta, ou se o cara falar para você assim, eu apliquei 3 kg de boro e passou, é porque a floresta dele não é de crescer. Se você imprimir ritmo de crescimento, vai secar. Como disse a frase do Ronaldão, vai secar. E aí nós fizemos isso e hoje, em Minas Gerais, praticamente, se você quer produtividade alta, melhorar sua produtividade, não dá para não deixar fazer o boro foliar. Agora, se você quiser um imã menor, ela passa até com o solo. Só que a experiência que o Maurício tinha era de florestas menos produtivas. E quando a gente imprimiu esse ritmo na produtividade, ela explodiu. Então, eu acho que esses dois, o boro foliar, eu acho que tem uma marca aí da RR, não falo nem Ronaldo, né? Porque foi até outras pessoas, foi o Ronaldão que começou ali. Eu acho que vou falar marca RR. E o outro é o Mini Jardim Clonal com o saudoso Namita. Que deixou eu de noite sem dormir, não é nem a área florestal. Tá? É uma outra coisa. Mas é com cacau. Tenho uma propriedade, produzo cacau na Bahia. Planto cacau ali na região de Camamu. E dando uma consultoria uma época com o Paulo, nós fizemos um adubo. O cara queria aplicar um adubo de liberação controlada. Cacau aduba muito. E a gente aplicou o 13034. Um Polybrain com 0,8 de boro. Só que nós aplicamos 600 a 800 quilos por hectare numa paulada só, numa areia. E era o Fernando de Martins, lá de Eunápolis, produtor. Eu não dormi. Porque quando eu vi, depois que o cara já tinha aplicado, eu vi que era 700 quilos vezes 0,8. 5,6 quilos de boro por hectare. E a cultura pede 1,5 a 2. Na areia, isso. Na areia. Nossa. Cara, eu falei pro Paulo, pede pro cara lavar. Liguei pro Paulo, falei, Paulo, pede pro cara lavar. O Paulo falou, tá lavando. Eu falei, vai morrer tudo, cara, não é possível. Não, eu fiquei uns 2, 3 dias, assim, cabeça em pé, porque erramos, né? Não é que erramos, tipo assim, na rua, mas tinha que ter menos boro. 6 horas da manhã, tira foto aí pra mim ver como é que tá. Cara, e você acredita que produziu demais? Produziu demais? Cara, a partir dali o cara quer usar 5, 7, 6 quilos de boro. Nunca mais voltou. A literatura pede 2 quilos. O cara usou 5,6 numa 700 vezes 0,8, 56, 5,6 quilos
de boro. E foi espetacular. Então foi assim, um erro estratégico de recomendação. E é bom às vezes, né? Porque às vezes o erro se aprende, né? Erramos muito já, tá? Quem não, pra ter história tem que ter errado. Tem que errado, né, Ronaldo? É tem isso que ter aí. errado muito. É. Uma vez eu lembro de mais uma, essa daí não tirou muito, mas eu era menino, era estagiário. Horácio Figueiredo Luz da Eucatex. Eu era estagiário dele e eu fiz uma recomendação, cara. No Jardim Clonal da Eucatex, em Bofete. É estagiário. Eu era estagiário, 93. Pode errar, pode errar. E aí, eu lembro até hoje que eu fiz essa recomendação. Eu tinha um moço que chamava Valdemar, que trabalhava lá, funcionário da Eucatex. E, cara, eu botei micronutriente lá em cima, boro, cara. Era um jardim inteiro na época. E começou a morrer planta, né? E na época, eu ligava pro cara, o cara me ligava. Eu falava, ele ligava no telefone de casa e eu falava para ele, não tinha celular. Uhum. Ele ligava, ele ia numa venda lá embaixo ligar, ele falava, Ronaldo, tá morrendo mais. Eu falava, taca mais água. Ele falou, Ronaldo, já tô ligando água dia e noite, 24 horas, tá morrendo mais, cara. Aí chegou o dia, o Horácio pegou eu em casa, cara, e levou eu lá para ver as plantas. Quando eu cheguei assim, subi, tava quase tudo morto, sabe? Tinha, sei lá, 20%, 30% de planta viva no jardim clonal. Aí ele virou para mim e falou assim, você tá vendo isso aí? Falei, tô. Ele falou, só vou contar um negócio pra você. Isso aí é a mesma coisa que eu pegar uma colher de sopa de sal e botar na sua boca. Você consegue comer? Eu falei, não. Ele falou, então, o que você fez com as plantas, cara? Então, assim, a vida é assim, né? Você foi estagiário, mas tem... Mas eu acho que... São os aprendizados da vida. O que a né? gente não pode fazer na vida profissional, pessoal, é propagar erro. E eu tenho visto muita gente propagando erro. Eu falo para as empresas, você pode errar num talhão de manhã, você pode errar num dia, você pode errar o talhão inteiro, você pode errar uma manhã, você não pode errar a fazenda. E você não pode errar os 365 dias. E o que eu tenho visto cada vez mais no setor é que ninguém está vigiando o erro. Tá? Então erra a fazenda inteira. Ou aí o cara erra no coisa, ou erra a empresa inteira. Então, assim, o erro existe, tá? Os grandes aumentos de produtividade, as grandes situações, é você descobrir e não deixar que o erro se propague. E eu tenho visto muitas vezes propagar erro. Então nós estamos propagando que erro. Então começa a errar de manhã, erra à tarde, e passa, erra o talhão 1, erra o talhão 2, daqui a pouco foi 500 hectares da fazenda, tudo errado. Mas aproveitando esse gancho do erro, duas perguntas. Nós podemos afirmar que a adubação de floresta a gente se faz até 24 meses. Depois disso, é um erro? E uma outra pergunta dentro dessa questão. E a adubação de brotação com relação a fósforo? Vale a pena aplicar fósforo para formar um novo sistema radicular? Então, vamos lá. Primeira pergunta sua. Se até 24 meses... Assim, depende da floresta. Floresta bem manejada, com bom arranque, você não vai ter resposta depois de 24 meses, ou muito pequeno. Porque a área foliar já fechou. Depois a ciclagem continua. Depois teria, se tivesse espaço para fazer área foliar. Agora, se a sua floresta é ruim, vem com má nutrição, veio porque teve um ataque de um fungo, veio porque tem espaços, tem que olhar para a área foliar, para a copa, e tem resposta. Então, assim, se veio com bom manejo... Qual idade dá para... até 3 anos e meio, 4. 3 anos e meio. 3 anos e meio, 4. Mas a floresta tem que ser Para ruim. essas situações. Para florestas de baixo ímã e baixo crescimento. Você consegue melhorar o ímã. Se você veio numa floresta já boa, você pode adubar, não ganha nada. Você entendeu? Não ganha. A ciclagem só de nutrientes dá conta. Agora, se eu venho numa floresta com deficiência, com pouca área foliar, que com os 2 anos eu chego nela, o crescimento está baixo, tem sintomas visuais de baixo crescimento e nutricionais, você pode adubar que vai dar certo. Agora estou com um assunto aí que a gente acaba fazendo, aplicar em relação ao fósforo. A gente aplica 30% da dose na brotação, 20%, 30%. Final da história. Aplica por quê? Não sei. Entendeu? Por que a gente aplica? Porque não existe uma resposta evidente, tá? É igual você falou, vamos lá, só para voltar. Se você deixar uma linha no plantio sem adubar, você passa o carro, o subsolador falhou, você passa o carro, você vê a mudinha desse tamanhozinho.
vermelha, roxa. Isso na No implantação. Na implantação. É na Perfeito. implantação, no plantio. Na brotação, você corta a brota, Você não vê. você não vê e a brota vem normal. Ela vai aparecer uma deficiência nela depois de 4, 5 meses, às vezes até pouquinho antes, mas tem que ser muito mal. Se o manejo for bem feito, eu falo para você, ela vai bem até 1 ano de idade sem nada de adubo. Sem nada, se o manejo for bem feito. Nós temos florestas que chama Gema e a São Bento, no Mato Grosso do Sul, que foram manejadas de altíssima produtividade, deu mais de 45, 48 de IMA, cortaram, foi aparecer alguma coisa, depois de um experimento, junto lá com a Copa, foi aparecer alguma coisa depois de 1 ano e meio, cara, de alguns sintomas. O que estava no sistema dava. Pessoal, o que eu vou falar aqui é uma coisa que tem que ser levada a sério. Brotação tem vidas passadas. E o pessoal não leva isso em consideração. O cara leva em conta a análise de solo. Pessoal, uma floresta que deu 50 é diferente de uma que deu 30. Cara, ela viveu, ela tem sistema radicular diferente, ela tem um toco de diâmetro maior diferente, ela tem mais nutrientes no sistema, ela tem mais nutrientes para translocar. E nós esquecemos que você viveu uma vida passada. E dali para frente o cara quer criar outra vida. Vida nova é plantio. Isso aí é vida passada. Ela tem vida, ela tem história. Por que a brotação tem história? Porque ela passou 7 anos antes. E falo mais, recupera a produtividade. Tem isso para o trabalho feito na Campalec, na Valorec. Saindo de IMA de 24 na 40. Na rebrota. Agora, a pergunta é, se aduba o quê? Por análise de solo? Eu tenho uma floresta de 144 no MS, que produziu 45. Eu tenho uma de 144 que produziu 40 e eu vou olhar a análise de solo que tem 0,3 milimol de potássio. O potássio não tem nada. Se adubar igual, a de 45 sempre vai continuar dando mais. Sem dúvida. Porque ela tem muito mais resíduo. Então, esse sistema tem que ser levado em conta. A entrada no solo, o que é? Não é nada. Porque a mudinha é desse tamanho, o sistema radicular é um tubete. Ela é altamente dependente do fertilizante ou do solo. A brotação, não. A brotação tem um toco desse tamanho, um sistema radicular absurdo, uma serrapilheira, uma casca, depende se descascou ou não, no campo. Mas mais que isso, tem o sistema radicular. A raiz, o nutriente que está na raiz vem para a gema. Por isso que ela arranca nos 3, 4 meses e você não vê nada. Entendeu? Perfeito. Então, assim, brotação, a entrada é outra. É o quê? Serrapilheira, diâmetro do toco. Que tem a ver com a produtividade anterior. Volume de raiz, que tem a ver com a produtividade anterior. Então, isso. assim, é outra coisa que o setor precisa mudar. É que nós não vamos conseguir ficar falando aqui, senão Não, nós senão vamos falar não. a manhã inteira. Parte 1, parte 1, parte 2. Agora, Ronaldo, então tá, indo, finalizando, né? Fala assim para nós, o que o Ronaldo, pessoa, ser humano, quem te inspirou? Quem que você olha para trás? Poxa vida, esse cara me motivou a ser quem eu sou, ou algumas pessoas, ou alguma situação. O que te motivou, que faz você levantar de manhã e falar, meu, tô vivo, tô respirando, e eu tô aqui porque lá no fundo, quem me motivou foi essa situação, essa pessoa. Edmar, eu acho que assim, o primeiro ponto foi meu pai. Acho que pela educação que eu tive em casa, muito rígida, né? Meu pai era um cara muito rígido. E assim, pela profissão dele, né? Ia montar experimento de café no campo. Eu estava no primeiro, segundo colegial, ia distribuir adubo de saquinho de cana. Então tinha os tratamentos com os diferentes nutrientes. Eu ia em Pé de Franca, nem lembro mais da cidade, mas eu fui várias vezes, ia para Frutal, mexer com laranja, tudo. Outro ponto foi o professor Euripides Malavolta. Pessoa com conhecimento que o Euripides Malavolta tinha, humilde, simples, sério, uma pessoa maravilhosa, em todos os sentidos, um cara e um pai, um verdadeiro pai, e assim, e muito bom profissional. Eu acho que e uma força de trabalho absurda, extremamente absurda. E acho que hoje o que motiva é a minha família, né? Eu tenho 2 crianças maravilhosas. Sim, eu conheço. Meus filhos vieram do Cacau, você sabe a história. E eu me emociono muito, cara. É muito bom. Mas é isso mesmo, Ronaldo. É a família que... E minhas crianças, você sabe, são filhos adotados. Sim. E eu fui pro Cacau, cara. E não queria trabalhar com Cacau.
Hoje eu sou produtor de cacau. Tenho 2 fazendas na Bahia. Eu não, né? Uma sociedade, eu faço parte. E o cacau entrou na minha vida e as crianças vieram. O Pedro veio bem novinho, Sim. depois veio a irmã, são irmãos. Pedro é Brudieri. E acho que lutar para um mundo melhor, né, cara? É isso aí. Acho que isso inspira, sabe? Quando você vê uma realidade de país, de Brasil, e vê que você pode fazer algo diferente, é extremamente... Desculpa aí, Edmar, eu Não. emocionei. Não. É isso aí. Ronaldo, obrigado. Sabe, Obrigado eu, a vocês, cara. eu tô feliz, sabe por quê? Eu vi você chorar, cara. Ou seja, É raro. é raro. Hoje eu chorei Obrigado. pouco. Eu fui dar uma palestra para a Nestlé em Linhares, cara. Isso foi o ano 2018, cara. E eu resolvi contar a história. Eu acho que eu não... E eu resolvi contar a história, porque a Nestlé me levou para falar de cacau e eu resolvi contar a história dos meus filhos. E uma hora... E eu contei, cara. E eu comecei a contar do Pedro, da Brunielle, são minhas 2 crianças. E nessa história, cara, eu fui indo, tive que parar alguns minutos para conseguir voltar a dar palestra, porque é uma história muito... E tem uma pessoa aí que, né, me levou lá pro cacau, Leonardo, Claré também na época, me levaram lá pro cacau e eu não queria ir. O cara me ligava de manhã, de tarde, de noite, e no fim acabei indo. E acabei indo e apaixonei. Trabalhei lá na Fazenda Vale de Unidas, Vale do Juliano, e com isso vieram as 2 crianças, que hoje o Pedro tem 11, a Brunelli tem 14 anos, são Filhos sensacionais. maravilhosos, né? É isso aí. Obrigado, Ronaldo. Valeu. Muito Valeu, Ronaldo. obrigado.